Bom dia a todos e a todas. Eu sou Aníbal, sou professor universitário do curso de Educação Física. Queria cumprimentar a mesa pela excelente nomeação. Queria parabenizar em especial o professor Márcio, o Dr. Márcio, porque ele toca em duas questões para mim fundamentais. Ou seja, existem dois direitos que estão sendo afrontados, dois direitos constitucionais que estão sendo afrontados. Como ele bem menciona, o direito trabalhista, ou seja, o que os legisladores não restringiram, não cabem ao Confesso-Cresce, seu sistema, através de resoluções restringidas. E o segundo, que nos importa muito o que a gente está dentro de uma universidade, é a autonomia universitária. Ou seja, atendendo o que dispõe as diretrizes, deve a universidade pensar o seu plano de formação. Isso é o mais legítimo que tem aqui para a gente pensar. E quando pensar em diretrizes, o Conselho Nacional de Educação, através da Lei 9131 de 95, é o responsável para deliberar sobre diretrizes curriculares. E, durante o debate que se forjou desde 2004, com a implementação das diretrizes de educação física, eu tenho aqui computado 8 pronunciamentos do Conselho Nacional de Educação. O último, mais recente, que foi um ofício da Procuradoria do Estado de Goiás, do CNE, deixou bem claro que não cabe ao Conselho de Regulamentação Profissional decidir ou restringir o campo de atuação. Então, já que as diretrizes, quem cabe pensar é o Conselho Nacional de Educação, com exceção da Secretaria de Educação Superior, como o professor Márcio mencionou, que não é responsável para deliberar sobre diretrizes, não há pronunciamento algum do Conselho que vá nesse entendimento. Então, eu peço, caso alguém tenha, que mencione algum documento oficial do Conselho Nacional de Educação, em especial da Câmara de Educação Superior, que faça esse entendimento de que é possível restringir, como o Confesso tem feito. Obrigado. Bom dia, sou a professora Zaira, curso de Educação Física da UEPA. Bom dia a todos aí da mesa. Eu gostaria de fazer uma questão que diz respeito à interpretação da Resolução 01 do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, que fala a respeito da questão da licenciatura, da formação para a licenciatura. E aí eu quero fazer uma discussão a partir do princípio da isonomia, porque sou professora de Estado, supervisionado, a resolução faz parte do meu cotidiano diário de atuação, conheço a resolução e não tenho identificado na resolução nenhuma restrição ao licenciado. A resolução, ela apresenta elementos que são mínimos necessários à formação do professor, aquele que vai atuar na educação básica, mas não necessariamente restrita à educação básica. Então, a leitura que o Conselho Federal de Educação Física vem fazendo é uma leitura de restrição do licenciado a um campo específico de atuação, que é a educação básica. Eu pergunto, para a Universidade do Estado do Pará, principalmente para o Conselho Estadual de Educação, as demais licenciaturas são tratadas da mesma forma? Tipo, a pedagogia é restrita à sua atuação em educação básica? A biologia é restrita à educação básica? A química é restrita à educação básica? A história é restrita à atuação na educação básica? A questão que está colocada para mim é que há deliberadamente, isso já é uma posição particular, há deliberadamente uma posição do Conselho Federal de Educação Física que faz uma interpretação bastante equivocada do que se apresenta na Resolução 01 de 2002, que é a resolução que aponta, orienta para a formação em licenciatura plena, que não, em nenhum momento apresenta restrição a campo de atuação em educação básica, mas que faz uma referência importante para os professores que atuarão na educação básica. Então eu pergunto, como é tratado pelo Conselho Estadual, por exemplo, essa questão das demais licenciaturas? Há essa restrição aos campos de atuação? Ou isso está apenas se referindo à educação física? Como é, por exemplo, que o Sindicato dos Professores avalia essa questão da restrição do licenciado pleno, e eu estou falando do licenciado pleno, já que a resolução 01 de 2002 não fala em licenciado pleno de educação física, ela se refere aos licenciados plenos de maneira genérica, no que diz respeito à restrição de campo de atuação.
colega. Está ouvindo aí? Bom dia. Bom, meu nome é Wander, sou professor do curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará. Eu quero me posicionar como membro da comissão de avaliação do projeto político-pedagógico. Inclusive, a proposição dessa mesa, dessa discussão temática, foi feita por mim, em determinado momento de discussão interna, porque entendi o seguinte: posições divergentes são muitas. Existe basicamente no interior do curso dois grupos distintos, que fazem leitura de uma certa orientação com base em tudo que já foi discutido aqui, e outros de uma linha diferente. E eu quero perguntar para a mesa, na realidade, se se posicione de uma maneira bem objetiva em relação ao fato que está ocorrendo e que tem orientado as últimas discussões político-pedagógicas do interior do curso. Da minha parte, não tem dúvida que nós temos a autonomia para definir se queremos licenciatura, se queremos bacharelado, se queremos a licenciatura de que forma, bacharelado de que forma, se ambos. Ficou bem claro aqui a questão da autonomia universitária. O fato hoje, o curso, os alunos saem com diploma de licenciatura plena em educação física. Isso é fato. Hoje sai desta forma. E a pergunta que eu faço é: esse aluno que tem hoje este diploma em mãos, com base no que vocês já expuseram aqui, ele pode atuar fora da educação básica? Essa é a pergunta. E essa questão está sendo discutida bastante internamente. E alguns dizem que sim, outros dizem que não, com base em tudo que vocês já falaram, leituras diferenciadas. No estado do Pará, por conta de não existir nenhum bacharelado atualmente, o primeiro está em curso, está no seu segundo semestre de atuação, não existe nenhum bacharel formado no estado do Pará. Então, acredito que isso também não tenha gerado ainda internamente grandes problemas. Mas alguns alunos que têm concluído o curso e que saem com o diploma de licenciado, têm ido para outros centros, quando essa questão está mais bem definida, Rio e São Paulo, estão sendo impedidos de atuar fora da área escolar. Uma pergunta clássica e direta e objetiva é essa: o aluno hoje que está sendo formado pelo curso de Educação Física e sai com diploma de licenciatura plena de Educação Física, ele pode atuar fora da educação básica? Com base na discussão legal. Isso nós precisamos dessa orientação bem clara, porque ela vai orientar a comissão, vai orientar as nossas discussões internas, porque não dá para eu dizer para o aluno: venha que você não tem problema, seu diploma é de licenciatura, mas você pode atuar em qualquer campo. Amanhã ele sai e é impedido, tem prejuízos financeiros, legais, etc, etc. O que ele faz? Recorre simplesmente? Não posso, tem que ter responsabilidade institucional e, no mínimo, dar um amparo legal em relação a isso. E a outra questão, só para finalizar: licenciatura ampliada, existe esse termo? É possível ser adotado como um termo que conceba a possibilidade de atuar tanto na licenciatura como no bacharelado? Bom, a pergunta do professor não poderia ser mais difícil. Cada curso público pegaria todo mundo. E aí eu vou me permitir fazer uma resposta dupla. A primeira, que é a resposta ajuizada e minimamente pautada na legislação, é que o egresso de Educação Física, o licenciado, e vejo que é uma resposta ajuizada, penso eu que deveria sim ele conseguir uma ordem judicial individual que faça essa atuação. Eu acho que o mais ajuizado, o mais correto, do ponto de vista formal, eu acho que ele deveria conseguir uma ordem individual, porque o sistema é amarrado de tal forma que a responsabilidade e a competência para dar essa autorização é do Conselho. E acredito, e aí vou falar um pouco da minha experiência como advogado, que eu cheguei a atuar depois que eu saí do Ministério da Educação como advogado particular em educação. Eu faço uma comparação muito similar a essa questão individual, e é por isso que eu sugiro que o egresso imediatamente entre com uma ação judicial individual, ou seja, ele não vai tratar dessa discussão que nós estamos falando aqui,
Ele vai tratar do caso concreto dele, egresso de educação física, licenciado. Ele vai expor um direito individual, ele não vai tratar da questão coletiva, da questão abstrata que a gente está discutindo aqui. É claro que nessa ação individual, o advogado vai perpassar por esses assuntos gerais, mas ele vai falar do assunto individual dele, é o que eu sugiro, e acho que essa ação individual tenha grande chance de êxito. Grande chance de êxito. Eu gosto de falar que a causa ganha, mas é uma causa muito, muito favorável, porque quando o juiz se depara com um pedido individual, ou seja, ele não vai tratar dos outros estudantes, ele vai falar aquele sujeito ali, ele não deixa de fazer uma análise social da coisa. Ou seja, vai trazer um estudante que passou 5 anos e a situação se agrava, por exemplo, quando ele sai de uma instituição particular, ou seja, ele pagou 5 anos de um curso para exercer, e está na expectativa de exercer uma produção e se vê cerceado por uma medida administrativa do Estado. E o juiz, na hora de fazer essa análise social, ele pondera isso sem dúvida alguma. E não falo isso, eu nunca entrei com essa ação específica, quando eu era advogado para egresso de educação física. Mas eu entrei uma que eu reputo, inclusive, pior do que essa, que é do aluno que não faz a prova do ENAD durante a faculdade, que também é determinado por uma legislação infraconstitucional, que hoje, amadurecido mais do que eu acho até que é abusivo, mas o ENAD é perfeitamente dentro do sistema. O aluno tem que fazer o ENAD no início, naquele percentual do início, no final, isso está bem tranquilo, o sistema está bem definido. Só que alguns alunos me procuraram e falaram assim: professor, eu perdi a prova. Já tem a justificativa dele todas, de todos os tipos. De faltou o dia da prova, até ter ficado bêbado, até viajado, doente. E aí eu me deparo com uma coisa. E vejam que o ENAD faz parte da componente curricular. O ENAD faz parte da componente curricular. E aí eu fico me deparando assim, poxa, mas o ENAD é uma política pública. É uma política pública. É uma ideia do governo, não da universidade. O ENAD não dá para apurar a competência do egresso. E questionei isso, não o ENAD, vejam, e aí é importante, eu estou falando esse exemplo para fazer essa diferenciação. Quando eu entrei e ganhei todas, essa do ENAD a gente teve êxito em todas. Porque em nenhum momento eu questionei a legalidade do ENAD. Hoje, muito embora eu acho que hoje já até consigo vislumbrar uma possível legalidade, mas não foi isso que eu discuti. Eu discuti apenas o quê? Que aquele estudante individual, aquele aluno, está prejudicado. A minha tese foi essa. Aquele aluno que passou 5 anos para se formar, que pagou, nesse caso, em Brasília, eles eram egressos de faculdade particular. Então pagaram 5 anos no curso de educação física no ICEUB, por causa de uma política pública. O ENAD, repito, ele é uma ideia do governo e não da instituição, não é da faculdade, ele não serve para medir a capacidade do aluno, ele serve para servir de índices indicativos para o governo trabalhar com esses índices. Então, naquele caso concreto, para aquele aluno, o ENAD foi prejudicial. Foi prejudicial a ponto de impedir que ele exerça a sua profissão. E essa foi a tese, e é por isso que eu falo que o juiz, isso foi uma questão muito mais difícil do que essa do professor de educação física. O juiz vai e afasta o ENAD para aquele aluno. Ele não decreta ilegalidade do ENAD, não faz nada. Ele só fala: esse aluno, meu juiz sobrepõe com a minha decisão, ele está feito o ENAD. Pode trabalhar, aluno. Mesmo sem o ENAD. Como se ele tivesse aprovado o aluno. Então é nesse sentido que eu faço. Que o ponderado é você procurar uma demanda individual com esse enfoque. Eu não vou questionar a resolução, não vou questionar, porque essa questão é abstrata. Eu vou questionar o meu caso concreto do aluno. Diz: olha, eu acabei de formar 5 anos, juiz, e estou impedido de dar aula. Resolva aí. É uma demanda, a meu ver, com uma certa tranquilidade para o egresso. Alguns questionamentos que foram feitos têm um cunho mais pedagógico e outros mais voltados para a área jurídica.
Eu vou me ater, obviamente, ao que é de cunho jurídico. Concordo com todas as colocações do Dr. Márcio, que se refere à judicialização da problemática envolvendo a limitação ao exercício profissional do profissional de educação física. Penso também que é o caminho fundamental se esse profissional, porventura, por conta das resoluções internas do Conselho do CONFEF, Conselho de Educação Federal de Educação Física, tiver qualquer impedimento ao exercício profissional, que ele ingresse com as medidas judiciais pontuais e individualmente perante o judiciário, para que ele possa ser autorizado. Olha a que nível a gente está chegando, tendo que ingressar com uma demanda judicial para que eu possa exercer uma profissão que eu passei 4 anos, 5 anos, de duração do curso, para me formar, para me habilitar, e para que eu exerça a profissão, eu vou ter que ingressar com uma demanda judicial. E o juiz me autorizar a exercer a minha profissão. Olha só onde a gente chegou. A resolução do Conselho Federal de Educação, ela tem o seguinte situação. Basicamente, ela coloca a seguinte exigência para os conselhos regionais de educação física: a limitação da atuação profissional dos egressos do curso de licenciatura plena em educação física ao ambiente escolar, ou seja, impedindo-os de trabalhar em academias, de ginástica, clubes, condomínios, parques ou qualquer outro ambiente não escolar. Para tanto, introduziram nas cédulas funcionais a inscrição atuação e educação básica. O grande problema disso tudo está restrito à expressão atuação e educação básica, que consta que os conselhos regionais de educação física estão colocando nas carteirinhas profissionais dos egressos do curso de educação física. E isso, obviamente, uma academia, uma outra atividade que esse profissional quiser e pode desenvolver, porque ele está habilitado para isso, tecnicamente falando. A grade curricular, a licenciatura, penso eu que seja um plus à formação profissional dele. A base curricular, me corrijam se eu estiver equivocado, os colegas, é a mesma. A licenciatura, ela é apenas um plus que o habilita, por conta da legislação nacional, da LDB, a exercer o magistério. Tá? Só que você é tão habilitado quanto um profissional que fez o bacharelado tão somente, o profissional, o licenciado pleno em educação física. Isso jamais, porque a lei federal que regulamenta a profissão de vocês não impede o exercício dessa profissão, não impede o exercício em outras atividades que não a licenciatura. O habilitado o licenciado pleno em educação física, ele tem a prerrogativa de exercer o magistério na educação básica. Tá? Somente esse detalhe. E, obviamente, concordando com a fala do Dr. Márcio, com a colocação, a judicialização do tema, infelizmente, é um passo que vai ter que ser tomado caso você seja impedido de exercer suas atividades funcionais fora do ambiente escolar. Paralelo a isso, existem os procedimentos de caráter coletivo, que o Ministério Público do Pará já está tomando pé, quando foi proposta essa representação contra o Conselho Regional e contra o Conselho Federal de Educação Física. O Ministério Público está tomando pé da situação, está averiguando, acredito eu que ingressará com a demanda coletiva para pôr fim a essa questão. E vai ser apreciado pelo Poder Judiciário, de modo que uma decisão coletiva que vier lá na frente da Justiça abrangerá toda a categoria, todos os profissionais de educação física, de modo que nenhum possa mais vir a ser impedido de exercer a sua profissão por conta de uma exigência do Conselho Federal de Educação Física. Mas, basicamente, a judicialização da demanda em caráter individual é o caminho que cada um de vocês que, porventura, vier a ocorrer sem pedido de exercer sua atividade profissional, tem que tomar. Tá? Obrigado. Passamos para o Dr. André. Uma pessoa fez uma pergunta sobre a questão do curso de licenciatura, sobre onde estaria a questão da restrição. Eu vou só ler aqui a questão, a emenda da resolução 01, que ali é bem claro, e não é só para a licenciatura, como foi perguntado
comentado também, essa resolução ela não é específica para licenciatura em Educação Física, ela fala de licenciatura no geral. E ela fala o seguinte: a Resolução 01, ela institui diretrizes curriculares nacional para a formação de professores da educação básica e nível superior de licenciatura de graduação plena. Ou seja, a própria emenda da resolução, ela é específica para a formação de professores da educação básica. Foi também colocado aqui se teria algum documento do Conselho Nacional de Educação falando sobre a questão de restrição, não restrição, enfim. O fato é, o Conselho Nacional de Educação, ele se pronunciou oficialmente através de resoluções que as diretrizes curriculares nacionais para a licenciatura é a 01 e para a graduação é a 07. Isso é o posicionamento oficial. Qualquer parecer não homologado, qualquer ofício enviado, isso não é posicionamento oficial. A partir do momento que o Conselho Nacional de Educação vier com uma nota técnica, vier com uma outra resolução, dizendo, olha, nós mudamos, a partir de agora a licenciatura vai ser de uma outra forma, a graduação vai ser de uma outra forma, o sistema CONFEF-CREF vai passar a agir da forma que eles ditarem. Muito embora essa mesa redonda tenha sido intitulada, nós termos sido convidados para discutirmos as bases legais dos cursos, tem se falado um pouco de base legal e se falado muito em atuação do Conselho. Talvez, então, o objetivo seria a atuação do Conselho e não a base legal. Eu, ratificando tudo que eu já falei antes, assim, eu não estou aqui para falar sobre a atuação do Conselho, porque eu sou assessora jurídica. Talvez, se fosse para isso, deveria estar aqui o presidente ou algum outro conselheiro. Eu estou aqui para discutir a questão da base legal. A base legal que o Conselho estabeleceu foi essa, Resolução 01, que é a da licenciatura, Resolução 07, que é a da graduação. Como foi dito aqui, questão de princípios constitucionais, o direito é muito subjetivo, cada um leva para o lado que mais lhe convém. Então, quem é favorável à licenciatura de atuação ampla vai pegar todos os princípios constitucionais e levar a seu favor e vice-versa. Então, assim, tudo que foi posto aqui, eu tenho base para dizer o contrário. Não vamos ficar aqui discutindo isso, porque quem não estiver satisfeito, como ele falou, vai ao judiciário, vai questionar e o judiciário vai se posicionar ou a favor ou contra. Então, assim, eu até questiono se alguém tem algum outro posicionamento oficial do Conselho Nacional de Educação que contraria tudo que foi posto aqui. E aí fica aqui a questão, alguém tem? Se tiver, eu desconheço, gostaria de ter conhecimento para que a gente leve ao sistema e, se for o caso, a gente mude o procedimento administrativo. Tem? Então nos apresente, por favor. Mudou a estratégia do debate? Virou debate? Então, pronto. Se inscreva. Doutora, em primeiro lugar, apenas um esclarecimento. As diretrizes curriculares nacionais, elas têm caráter mandatório, não restritivo. Tá? Mandatório, não restritivo. Sou conselheiro do Conselho Estadual de Educação e um dos trabalhos é exatamente fazer nascer a legislação. Um dos grandes erros na interpretação dos pareceres, ou melhor, das resoluções, é que as resoluções nascem dos pareceres, não o contrário. Então eu não posso ler uma resolução e ignorar o parecer. Quando nós conselheiros estudamos um determinado assunto, nós esgotamos ou fazemos o possível de esgotar o estudo sobre aquele assunto no parecer. E então, quando o pleno vota uma resolução que é o resumo do parecer, mas que o parecer tem que estar anexo o tempo todo
da resolução. Então, a resolução não pode ser lida sendo ignorada os termos de parecer. Por outro lado, eu queria responder a pergunta da professora Zaira, que nós temos recebido sim, vários questionamentos de outros cursos. Por exemplo, nesse momento eu estou até estudando para dar resposta ainda hoje, né? Para entrar no pleno de quinta-feira. Mas nós tivemos, por exemplo, um questionamento de um determinado órgão do governo do Estado sobre a atuação do licenciado em biologia para atuar dentro de determinado órgão, não como professor. Na Câmara de Educação Superior nós temos um doutor em Química e ele apresentou todos os questionamentos, enfim, mas a Câmara de Educação Superior resolveu em não dar uma resposta oficial ao órgão antes de ouvir a instituição onde aquela pessoa estudou, né? Que no caso é a Universidade do Estado do Maranhão. Nós reencaminhamos o problema para a Universidade do Estado do Maranhão para que a Universidade do Estado do Maranhão nos encaminhe o projeto pedagógico do curso, onde deve estar construído o perfil profissional que vai sendo proposto para aquele profissional. Apenas com base no projeto pedagógico do curso que foi autorizado pelo Conselho Estadual do Maranhão, do Estado do Maranhão, é que nós vamos responder para essa instituição que fez o questionamento. Nesse momento a gente está aqui com um que a gente agora vai ser resolvido, mas está desde 2010, o Instituto Carlos Gomes, ele apresentou um projeto de concurso público e o governo do Estado aprovou, a Secretaria de Administração aprovou e foi para a gente. Quando chegou comigo, o projeto parou. Por quê? A legislação em vigor ela não permitia que determinado profissional fizesse o concurso, submetesse ao concurso. E o Instituto Carlos Gomes ele exigia que para se submeter ao concurso, para lecionar no curso técnico, deveria ser o bacharel em música. E contrariaria então o artigo 62 da LDB, que diz que tem que ser o licenciado. E essa discussão ficou. Mas quando chegou o ano passado, o Conselho Nacional de Educação soltou as novas diretrizes curriculares da educação básica. E quando ele soltou as novas diretrizes curriculares da educação básica, como esse era um problema nacional, ele já apresenta uma solução. Eles dizem, então, que os profissionais que vão atuar na educação profissional, eles poderão, sim, ser bacharéis, e dá um prazo para que esses profissionais, ao serem incorporados na educação profissional, eles tenham até 2020 para que eles possam adquirir a habilitação necessária à formação pedagógica, à complementação pedagógica, que, coincidentemente, foi a primeira regulamentação da LDB, foi a resolução número 2 de 2007. Foi logo a primeira regulamentação da LDB. Quando a LDB entrou em vigor, a primeira regulamentação foi exatamente a complementação pedagógica. O professor colocou a questão da geografia. Nesse momento a gente está vendo também a questão da filosofia. E em outro momento também a gente está vendo a questão do ensino religioso, como eu coloquei aqui, mas a diferença entre esses questionamentos, por exemplo, da filosofia, do ensino religioso e dos próprios profissionais de música, é que não tem um Conselho Federal que tenha alguma regulamentação que inviabilize a atuação. E parece que a grande discussão é aquela que os profissionais não estão conseguindo atuar por conta de que a legislação posta pelo Conselho Federal inviabiliza. Mas volto ao início da discussão. Toda a legislação, todas as diretrizes curriculares nacionais, elas têm caráter mandatório. Tendo caráter mandatório, e a legislação ela sempre legisla o mínimo. O mínimo, que você vai ver, é o mínimo que ela trata. A própria LDB ela trata do mínimo. O mínimo de 200 dias, o mínimo de 800 horas, o mínimo, sempre o mínimo.
A instituição escolar, a unidade escolar ou a universidade, ela tem, do mínimo para frente, ela pode pensar no projeto pedagógico ideal. Ela não pode pensar num projeto menor que aquilo que está estabelecido na legislação. Então, por isso que eu digo, a LDB, as legislações, as diretrizes curriculares, elas têm caráter mandatório, mas não têm caráter restritivo. Isso tem que ficar claro, né, para todos nós que atuamos na educação ou que atuamos com os profissionais que saem da educação.